E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween 2020. O 9º ano consecutivo que a gente faz mês temático pro Lervicia só de Halloween. Vocês sabem que Halloween é o meu mês favorito, né, gente? E hoje a gente vai conversar sobre um conto diferente dos outros contos dos dias anteriores. Esse é um conto contemporâneo. Tá nesse livro aqui. Foi escrito pelo grande mestre Richard Matheson. Se chama então Pesadelo a 20 mil pés. O livro tá nesse conto aqui, O Incrível Homem que Encolheu e Outras Histórias. Muito legal. E a gente vai conversar sobre ele logo depois da abertura. Vem comigo. Então, meu povo, a gente vai conversar sobre essa história aqui espetacular, que se chama Pesadelo a 20 mil pés. Gente, esse conto é um dos contos assim, mais famosos do Richard Matheson. Richard Matheson, vocês devem estar associando o nome dele, eu peguei um negócio aqui, associando o nome dele, quem não tá lembrando, ele é o autor desse livraço aqui, ó, Eu Sou a Lenda. E também do incrível que eu tenho aqui também, aqui ó, o Hell House, A Casa Infernal. Livro raríssimo, infelizmente, porque é um livro magistral, gente. Muito bom esse livro. Inclusive, também esse aqui, né, gente? Eu Sou a Lenda é espetacular, perfeito. Uma obra já considerada canônica na literatura de horror. E ficção científica também. Mas hoje a gente vai conversar sobre esse conto aqui, então. O Pesadelo a 20 mil pés. Aqui, ó. Pesadelo a 20 mil pés. E esse conto, ele saiu desse livro aqui, O Incrível Homem que Encolheu, saiu pela editora Novo Século. Vamos ver aqui de que ano que é essa edição. Essa edição é de 2010. Eu acho que ainda dá para poder encontrar, mas mesmo que você não encontre essa edição aqui, esse conto, por ser tão famoso, tem tudo quanto é canto. Então vamos lá, algumas informações. Vamos lá. Publicado originalmente em 1961, na antologia norte-americana Alone by Night. Era uma antologia, não revista, mas antologia mesmo, organizada por um... Eu não sei se ele é autor ou se ele é editor, mas ele catou contos de tudo quanto é canto, e se eu não me engano os contos foram inscritos, não tinham sido publicados antes, então saiu nessa antologia primeiro, 1961. Depois, ela foi lançada em um livro posterior de contos do autor. Olha pra vocês verem que legal. Vamos lá. Foi filmado, essa história aqui já apareceu, já teve 3 filmagens, olha pra vocês verem que legal. As 3 filmagens pode-se dizer que são de episódios de série. Vocês conhecem uma série bem pouco famosa, pouquíssimo, ninguém conhece, que é a Twilight Zone, Além da Imaginação? Gente, que série é essa? É uma série antológica, antologia, cada episódio uma história, famosíssima, criada pelo Rod Serling, lá nos anos 60. E é muito boa. Gente, Além da Imaginação é vida. O que é aquilo? É uma série muito boa. Teve Teve 4 fases. Só pra vocês verem que legal. Teve a fase dos anos 60, a fase original, criada pelo Rod Serling, dirigida pelo Rod Serling. Teve a fase dos anos 80. Teve a fase dos anos 2000, acho que 2005, 2006. E agora tá tendo a fase dos anos de 2019. Olha pra vocês verem que legal. 4 versões já. Aí... é muito boa, essa série tinha episódios originais que foram criados pelo Rod Serling e muitos episódios baseados em contos de autores de suas respectivas épocas. Aí teve o Richard Matheson, teve Stephen King, teve um monte de autor, gente. E o conto Pesadelo a 20 mil pés foi filmado 3 vezes. Vamos lá. Em 1963, na primeira versão da série, se eu não me engano foi na 2ª temporada, no episódio 123, muito bom. A segunda versão foi
no segmento do filme No Limite da Realidade, de 1983, porque a série Além da Imaginação teve um filme. Esse filme tem 4 segmentos e eu acho que é o 4º segmento do filme é baseado nesse conto. E a 3ª refilmagem que esse conto teve foi então no episódio número 2 da nova fase da série, Além da Imaginação, de 2019. Esse episódio eu não vi ainda. Eu vi só o clássico dos anos 60 e o do filme dos anos 80. Essa versão nova eu não vi ainda, mas pelo que eu tava lendo na internet, eles mudaram bastante em relação ao conto original. Não sei, não vi ainda. Mas interessante, né, gente? É muito legal pra vocês verem o tanto que essa história é influente. Gente, essa história, quando eu for contar pra vocês aqui, vocês vão perceber na hora. Se vocês não leram ou não assistiram nenhum dos episódios, vocês vão pegar mesmo assim, porque isso aqui virou um marco na cultura pop assim mundial. Em tudo quanto é canto tem uma referenciazinha a essa história aqui, vocês vão ver. Ele foi reescrito, esse conto foi reescrito para novelização do filme, né? No Limite da Realidade, o filme de 83, ele ganhou uma novelização no mesmo ano, em 1983. E sabe quem que escreveu essa novelização? Ninguém mais, ninguém menos do que o incrível Robert Bloch. Vocês não estão conhecendo aí pelo nome? Tô pegando o livro, gente. Robert Bloch é então o autor, o criador de Psicose. Gente, quem não conhece Psicose, nem que for o filme. O livro eu sei que ele, aqui no Brasil, né, não é tão famoso assim, né? Essa edição aqui é da Dark Side Books. Mas a edição original de Psicose, deixa eu ver aqui, é de 1959. Tem o filme, assim, o clássico absoluto do Hitchcock, né? O filme do Hitchcock é de 60 ou 61, eu não lembro, gente. E olha que eu já assisti esse filme muitas vezes. Mas o filme do Hitchcock é incrível. Tem uma refilmagem bem dispensável dos anos 90, acho que de 97 ou 98, que não tem necessidade. Não é ruim, mas também não é boa, porque é uma refilmagem plano a plano, quadro a quadro, então é desnecessária. E tem a série Bates Motel, né? Dos anos 2000, acho que 2016, 2017, por aí. Série excelente. E foi o Robert Bloch que escreveu a novelização do No Limite da Realidade, que é esse aqui. E nessa novelização aqui tem o conto que a gente vai conversar hoje, que é o Pesadelo a 20 mil pés. E o Robert Bloch escreveu e ficou diferente, viu, gente? Umas coisas que tem aqui que fica só como sugerido no conto original do Richard Matheson, no conto, na reescrita do Robert Bloch, é mais explícito. Então, é pegada diferente, autor diferente. Aqui a proposta não era reescrever o conto, mas sim fazer uma novelização do filme. E o filme é mais explícito do que o conto original.
Mas é bem legal também, vale a pena conferir as duas edições. Esse livro aqui você acha facilmente na estante virtual. E esse conto foi publicado posteriormente à obra-prima do Richard Matheson, né? Que a obra-prima dele é, então, Eu Sou a Lenda. O cara é reconhecido mundialmente e até hoje, mesmo depois de falecido, ele faleceu em 2013, por Eu Sou a Lenda, né, gente? Eu Sou a Lenda teve 3 versões para o cinema. Teve uma versão dos anos 60 com 50 ou 60, com Vincent Price, a minha favorita, de longe a melhor. Tem uma versão dos anos 70 com Charlton Heston, o Omega Man. E tem a versão dos anos 2000, 2005, 2006 com Will Smith, que eu não gosto, não. A minha versão definitiva para essa história aqui no cinema é a versão dos anos 50, anos 60 com Vincent Price, meu divo. E vamos lá, né? O conto originalmente publicado em 1961 e o Eu Sou a Lenda 1954. Agora vamos lá, nós estamos falando demais. Vamos voltar aqui para o conto. Pesadelo a 20 mil pés. O que é essa história? Aqui a gente tem o nosso protagonista, eu esqueci o nome do bendito, Carmo Parmo, que eu vou ver aqui se eu acho. Wilson. O Wilson, ele tem medo de avião. Ele não gosta de avião de jeito nenhum, o cara não quer voar em avião, mas por um infortúnio da vida, ele reclama sobre isso o conto inteiro, ele tem que pegar um avião para poder fazer um negócio no dia seguinte. Ele é um empresário. Ele tem que pegar esse avião. É um meio mais rápido e fácil dele chegar ao seu destino a tempo. Ele pega esse avião e desde a primeira linha você vê que o cara tá desconfortável ali. Ele tá suando frio, ele tá tremendo, ele tá com palpitação no corpo, no coração. Ele não tá bem, ele tá totalmente desconfortável de estar nesse avião. Ele não quer fazer essa viagem. Mas fazer o quê? E tem uma peculiaridade. Ele carrega em uma valise uma arma de fogo. Ele passa pela cabeça dele, ao longo da história, a vontade de se matar. Ele fica com essa coisa volta e meia na cabeça. Tem uma hora que ele se tranca no banheiro, né? Pra poder relaxar, respirar um pouco. E passa pela cabeça dele. Ele fala assim, ele pensa assim. Seria tão fácil fazer isso aqui agora? Tão rápido? Fica todo esse debate ao redor do conto inteiro. Inclusive na última linha do conto. Mas vocês verem que legal. Acontece então que ele vai, se acalma levemente um pouco, senta no seu banco e tá lá tentando seguir em frente com a viagem, né? Até que ele abre a cortininha da janela do avião e ele olha para fora. Agora vem o momento que todo mundo vai conhecer, eu tenho certeza, todo mundo vai se lembrar disso aqui. Ele vê uma criatura na asa do avião. À primeira vista ele pensa que é um animal, mas depois ele vê que não é um animal, que é um homem. Porque tem braços, tem pernas, tem a figura humana. Mas depois ele percebe que não é um homem, que é uma criatura esquisita. Uma criatura humanoide que está lá na asa do avião, que tem pelos por todo o corpo, que tem dente pontudo, que tem garras no lugar das mãos. E que essa criatura bendita, esse trem esquisito, está estragando o avião. Olha pra você ver que esquisito. Ele faz aquele escândalo, aquele escarcéu, chama a aeromoça, tem um homem lá fora, tem um negócio lá fora na asa do avião. A aeromoça olha, não tem nada. O bicho pulou, se escondeu e não tem nada. E a partir daí a história vai seguir nesse jogo. Porque o cara vê a criatura vê ele, eles ficam nesse joguinho de esconde-esconde, sabe? Porque quando o Wilson chama alguém para poder ver a criatura se esconde. E quando não tem ninguém, a criatura volta. Tem até uma hora bem assim, emblemática, que ele olha pela janela e a criatura tá assim, grudada na janela. E ele fala que a única coisa que está separando eles é um vidro espesso. Separando eles ali a poucos centímetros. É um trem bem sinistro, povo. E acontece que a história vai em frente a partir daí, e você fica o conto inteiro naquela dúvida. Será que é o nervosismo dele que está fazendo ele ter um momento de insanidade temporário? Ou será que realmente tem uma criatura humanoide esquisita do lado de fora do avião, estragando a asa do avião? Aí tem toda uma construção do mito ao redor dessa criatura, né? Porque embora ele tenha corpo, ele tenha massa, o vento lá fora
batendo no avião e a tempestade, a chuva, parece não ter efeito nenhum no bicho. Porque o bicho não mostra resistência à força do vento, o bicho não mostra resistência à chuva batendo na cara, o bicho parece até nem se molhar. Olha pra você ver que estranho. E mesmo assim o bicho tem corpo, tem massa, porque o bicho consegue descascar a asa do avião com as unhas, com as garras. E quando as pessoas vão lá ver, a asa tá no mesmo lugar. Aí ele percebe que o bicho colocou a asa no lugar pra ninguém ver que ele tinha descascado, e quando a pessoa sai, o bicho vai lá e levanta de novo e começa a mexer na fiação. Fica essa coisa bem estranha. Fica essa dualidade aí, você não sabe se é criação da cabeça perturbada e nervosa do personagem ou se realmente tem esse negócio lá fora. E o conto vai até a última linha com essa dualidade. Você nunca tem certeza do que está acontecendo aqui. Fica pro leitor decidir o que ele acha que aconteceu. Eu gostei demais disso. Eu achei interessantíssimo. Eu já tinha lido esse conto antes. Só que quando eu li ele, eu li nessa versão primeiro. Foi um erro meu, porque eu não li a versão original. Eu li a versão reescrita pelo Robert Bloch, que foi inspirada no filme. No episódio dos anos 60, 63, o episódio é bastante explícito. Não tem a mesma dualidade, a dubialidade do conto. No segmento do filme de 83, No Limite da Realidade, é extremamente explícito. Você fica com uma certeza no final do conto, não vou falar qual que é, mas você fica com uma certeza, a filmagem não deixa margem para a pessoa que está assistindo interpretar, decidir o que está acontecendo. E a novelização seguiu pelo mesmo caminho. A novelização é para poder ser a história fiel do filme, né, gente? A novelização não muda nada. Pode acrescentar alguma coisa, mas não muda nada. Então a novelização é essa mesma pegada. É a história explícita do filme no livro. Então eu li essa versão primeiro. E depois, eu acho que só agora que eu fui ler essa versão aqui, que é a versão original do Richard Matheson. E eu gostei demais. Eu achei incrível. Eu adoro história de terror que tem essa dualidade. Por exemplo, o livro que a gente citou alguns vídeos atrás, A Volta do Parafuso, do Henry James, tem isso. O livro aqui, tá aqui, Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, hoje em dia bem famoso pela série Assombração da Residência Hill, né? Também tem essa dualidade. Eu gosto demais de histórias de terror que tem essa dualidade. Eu já tentei escrever uma história de terror com essa dualidade. O conto chama Eles Mandaram. E acontece que o conto original tem essa dualidade. Eu acho o autor que consegue fazer isso de forma bem feita, o autor é muito sagaz, o autor é muito... Nossa, tem que ser bom mesmo para poder fazer isso, viu, gente? É muito interessante. E o Exorcista, o livro O Exorcista, durante todo o livro, até o final, você não tem certeza, olha pra vocês verem, você não tem certeza se a Regan estava realmente possuída pelo Pazuzu ou não. Olha pra vocês verem. Coisa que a gente não vê no filme, né? Porque o filme é escrachado e explícito do começo ao fim. E olha que eu amo aquele filme, gente, mas o livro tem essa nuance. E esse conto tem isso também. Gente, eu adoro quando o autor faz isso. Eu acho que enriquece muito mais a história, porque deixa com que o leitor se torne ativo na história. A gente não vira só um observador. A gente vira o juiz daquela história, porque eu sei que decide no final ali o que você acha. Foi um monstro mesmo? Foi loucura do personagem? É muito legal isso. É um conto de escrita extremamente simples, extremamente leve. O Richard Matheson tem essa característica. Eu já li dele o Hell House e o Eu Sou a Lenda. Eu não li o conto título desse livro aqui, O Incrível Homem que Encolheu. Mas as obras que eu li dele são obras assim de escrita bem fluida, escrita bem simples, escrita assim com um ritmo bem ágil, bem rápido. E deixa eu ver aqui quantas páginas tem esse conto. Esse conto está em 25 páginas. É um conto bem curto. É um conto bem leve de ler, é um conto assim aterrorizante, é muito legal o jeito como o autor escreve, o jeito como o autor deixa a gente tenso com cada página, com cada acontecimento, e aquele bicho esquisito lá fora, e a forma como o Wilson, o personagem principal, tá reagindo conforme os horrores que ele tá vendo ali na frente, e as decisões que ele vai tomar nesse conto aqui, gente, você fica... Nossa!
É muito bom, eu recomendo que vocês leiam o conto, tá bem fácil de achar pela internet, o PDF. O livro, creio eu que essa edição também dá para poder encontrar à venda na estante virtual, né? Estante virtual é aquele site de sebo que eu compro direto, muita gente compra. A minha amiga, a mesma Bárbara, lá dos livros e filmes da Bar, ela vive comprando lá também, mas é fãzaça da estante virtual. Então eu acho que dá para encontrar também esse livro lá, eu não sei, porque ele saiu pela Novo Século. E o... cadê? Pera aí. E o Hell House também saiu pelo Novo Século. E o Hell House tá impossível de achar, tá muito difícil. E olha que essa publicação aqui, ela é recente. Ela é de 2009, gente. Ou seja, um livro de 2009, impossível de achar porque a tiragem foi bem baixa, né? Então eu não sei se esse daqui também não teve uma tiragem baixa. Pode ser que esteja difícil de achar, não sei, não pesquisei. Mas, de todas as formas... Você consegue ler a versão do Robert Bloch nessa edição aqui, que essa tá fácil de achar, no Limite da Realidade. E você consegue também encontrar pela internet o PDF do conto e ver as versões, como eu falei. Tem a versão dos anos 60, da Twilight Zone, dos anos 60, episódio 123, ano 1963. Tem a versão do filme, né, no Limite da Realidade, de 1983. E agora tem essa versão recente de 2019, episódio 2 da primeira temporada. Essa eu não vi ainda, mas dizem que ficou bem diferente. Então, fica a seu critério aí. Eu recomendo muito as duas primeiras versões. Duas visões diferentes de uma mesma história. Fica a dica aí, meu povo. Espero que vocês curtam o conto, baita autor, baita história para esse mês do Halloween. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrem que amanhã tem vídeo novo às 23h59, às 11h59 da noite, vídeo novo do nosso mês do Halloween ano 2020. Então, espero que vocês tenham curtido, deixa o dedão pra cima aí e até nosso próximo vídeo amanhã, tá bom? Tchau, tchau!